Sim, sim, os protocolos na cirurgia, eles são muito bem-vindos, como em qualquer área médica e como qualquer área que não seja nem da saúde. O protocolo ele traz uma grande vantagem, que é a passagem do conhecimento de centros mais desenvolvidos para centros menos desenvolvidos. Isso é uma grande vantagem que o protocolo traz. O protocolo ele tem outra grande vantagem, que é fazer com que pessoas menos capacitadas exerçam funções que necessitariam de uma maior capacidade, pela leitura daquela receita de bolo que ficou pronta ali. Então isto é uma grande vantagem que o protocolo traz. No entanto, a gente precisa ter bom senso na interpretação de alguns protocolos e até de algumas recomendações, porque muitas vezes eles são feitas para que pessoas menos habilitadas, com menos recursos para interagir de uma maneira diferente na hora de uma dificuldade, para dar aquele plus, para dar aquela coisa a mais, essas pessoas acabam ficando tolhidas na sua ação. Quando você estipula que você tem uma quantidade máxima de gordura para lipoaspirar num paciente, isso é um protocolo que é criado, perfeito, para aumentar a segurança, tá? Tudo ótimo. Só que, de repente, eu posso trabalhar com pacientes com proteína de 7,8, hemoglobina de 14,5 para cima. Então esses pacientes já estariam, de uma certa maneira, fora deste protocolo, né? Quando eu estipulo um horário para a cirurgia, olha, uma cirurgia acima de 2 horas tem risco. Sim, mas com que tipo de anestesia, em que local, com que suporte, com que tipo de aparelho, com que tipo de drogas que estão sendo usadas e em que paciente. E quais as condições desse paciente? Está com meia elástica? Está com Venodyne, com massageador de perna, né? Então, quer dizer, tem uma série de coisas que modificam muito esses números fixos que muitas vezes são vendidos. Então, a minha preocupação nessa hora é que você, às vezes, fica limitado em fazer uma coisa mais efetiva, né? Em função de ter que seguir um protocolo. Você não pode usar aquele plus que você tem, né? Aquele plus que você dá. Eu, por exemplo, não vejo a menor possibilidade hoje em você operar um paciente com um hemograma, uma glicemia, um coagulograma e um eletro, né? E um exame específico do órgão que vai ser operado. Eu acho que nós temos hoje que fazer uma investigação clínica a fundo. A desnutrição é muito grande no país, de pessoas que podem fazer um bom supermercado. Eles compram um carrinho de supermercado caro, porém cheio de coisas sem nutrientes e, o pior, lotado de coisas altamente tóxicas. Independente dessa toxicidade, você tem a toxicidade das drogas ilícitas, né? Das lícitas também. Então, isso é outra coisa que você tem que levar em consideração, você tem que investigar. A quantidade de usuários de droga que se submetem a cirurgias eletivas não é pequena. E muitas vezes os médicos não sabem que isso está acontecendo. Então, em função de tudo isso, em função de problemas que você tem pontuais, e esses problemas pontuais, se você for fazer um levantamento, eles vão cair sempre naqueles mesmos quesitos que a gente acha e abomina como condição pré-operatória do paciente. Eu acho que se a gente tiver esse cuidado a mais, essa atenção a mais com a clínica médica, essa atenção a mais com o equilíbrio orgânico do paciente, essa atenção a mais em verificar se ele está realmente em estado de saúde e não apenas apresenta pequenos parâmetros, né, que estão dentro de um protocolo que foi recomendado, eu acho que a gente vai conseguir fazer coisas um pouco maiores e a gente vai conseguir ter uma segurança um pouco maior. A segurança total não existe, o risco zero não existe, todo procedimento cirúrgico tem seu risco. E quem mais deve saber disso é o cirurgião.
O cirurgião não adianta ter documento assinado, não adianta ter uma equipe enorme, não adianta ter nada. Tem tudo isso. Mas o cirurgião é o chefe da equipe, o cirurgião é o responsável pelo procedimento. O cirurgião é o médico a quem o paciente procurou. E é a quem ele deve dar todo esse tipo de satisfação, ele tem que dar todo esse tipo de retorno, ele tem que dar todo esse tipo de atenção, ele tem que dar competência e ele tem que dar carinho. Isso é fundamental. Os pacientes têm alterações importantes durante o período perioperatório, tanto no pré-imediato quanto no pós-imediato. E muitas vezes, após alguns dias, principalmente pacientes do sexo feminino, na primeira menstruação pós-cirurgia, apresentam muitas vezes uma TPM diferente, acompanhada de depressão e de uma série de sintomas que prejudicam inclusive o andamento do pós-operatório, prejudica a fisioterapia, prejudica uma boa alimentação, porque a paciente fica mais descuidada em relação a isso devido a esse distúrbio emocional. Então, se você tem esse paciente bem suplementado, se você tem esse paciente numa condição ótima de saúde, você evita todas essas intercorrências no pós-operatório. Nós não somos absolutamente contra os protocolos. Nós só achamos que é preciso que se deixe um livre arbítrio para que médicos que tenham experiência, que tenham conhecimento, que tenham uma formação ampla, eles não fiquem engessados pelo protocolo. E por outro lado, é preciso ter cuidado com os protocolos, porque esses protocolos começam a vazar das especialidades. Então, aventureiros começam a seguir protocolos, né? Hoje nós temos uma quantidade enorme de complicações de pacientes que nos procuram, com complicações graves e que foram operados, fizeram cirurgia plástica com médicos que nem cirurgiões gerais são. Esses médicos não são nem cirurgiões, né? Nenhum cirurgião geral de boa formação e ético se atreve a fazer cirurgia plástica. Mas ele pelo menos tem formação cirúrgica. Esses médicos, né, fazem cirurgias sem nenhuma formação cirúrgica. Isso nós temos quantidades não pequenas de complicações aqui na clínica que nos procuram por causa disso. Operam em lugares sem nenhuma condição e ainda sob a desculpa de que nesses lugares o paciente está livre da infecção hospitalar, ele está livre do ambiente hospitalar, ele está livre de todas as coisas ruins que o hospital tem para ele. Quem vai fazer cirurgia, o lugar é no hospital. Quando você faz uma cirurgia, se ela não for muito pequena, primeira noite, você tem que dormir num hospital. Você tem que ter uma retaguarda, tanto funcional, de equipe, de equipamentos, de medicamentos, de recursos, de serviços auxiliares, laboratório, imagem, tudo isso, você precisa ter isso. Não tem como você ficar tranquilo, né? Não tem como você assumir a responsabilidade de um paciente que se entrega na tua mão se você não dá essas mínimas condições para ele. Hoje em dia, as pessoas também precisam se conscientizar. O paciente precisa se conscientizar. Eu sempre brinco e conto, e já contei até numa outra entrevista, essa história que mostram muito na televisão, de corruptos, né, que recebendo dinheiro e colocando na cueca, colocando na meia e tudo, né? Por que nunca mostram os corruptores, né? Então a gente critica muito esse colega que faz cirurgia sem ter formação, leva o paciente para um lugar escondido porque ele nem tem títulos para poder operar, fazer essa cirurgia num hospital de porte. O hospital não aceita, o diretor clínico do hospital não vai aceitar que uma pessoa inabilitada opere lá, e ele usa essa desculpa. Mas, na verdade, ele só existe porque existe o corruptor. Ou seja, só tem aquele corrupto, que é errado, que tem que ir para a cadeia, que coloca dinheiro na cueca porque tem quem mande o dinheiro. Só são feitas cirurgias nesses lugares clandestinos, nesses lugares inadequados e por pessoas inabilitadas porque existe quem goste disso. Quem é que gosta disso? Pacientes. Pacientes ou clientes, como queiram. Eu sou da época do paciente. Então é preciso haver uma conscientização da população
Isso é muito mais importante do que lei, do que punição, do que fiscalização. O mais importante é uma conscientização da população. Você vai ter complicações na mão de excelentes profissionais, com excelentes equipes em excelentes hospitais. Por isso que nós temos que tomar todo o cuidado para minimizar isso. Isso é função do cirurgião se responsabilizar por isso. O cirurgião tem que montar uma equipe, tem que escolher um lugar adequado, tem que fazer tudo isso. O paciente não pode ficar instigando o cirurgião a fazer coisas em lugares menores para levar essa vantagem ou aquela vantagem. Isso é que traz as grandes desvantagens. A busca de pequenas vantagens é que nos traz as grandes desvantagens que a gente encontra. A cirurgia é um procedimento seguro, é um procedimento muito bem definido, muito bem descrito, muito bem publicado. Todas as técnicas são extremamente reconhecidas e validadas. Então não existe nenhum medo. Você está mais seguro fazendo uma cirurgia do que dirigindo o seu carro na rua. Tá? Se você levantar as próprias estatísticas, provam isso, né? Isso é matemática, é indiscutível, né? E outra coisa que precisa acabar, que tem que te conscientizar, é com relação à anestesia, né? A anestesia geral é uma anestesia extremamente segura. Quando você tem um problema, um acidente, uma parada cardiorrespiratória, um choque anáfico, qualquer coisa que você tenha, a primeira coisa que se faz, os procedimentos que se tomam, são procedimentos semelhantes a uma anestesia geral, só não se injeta o anestésico. Mas o paciente é entubado, ele é ventilado, ele deixa de respirar por conta própria, passa a respirar por conta de aparelho, entendeu? Ele fica comandado por um profissional ou por uma equipe de profissionais habilitados a fazer aquilo. Então essa história de achar que, como eu estou com anestesia local, eu estou acordado, não me acontece nada, isso é uma balela. Isso é conversa fiada. Você não tem a capacidade de se defender. Essa sensação de autodefesa que o animal tem, o paciente precisa ter noção que no caso cirúrgico isso não existe. E no caso anestésico. Ele não vai conseguir se autodefender se ele fizer um choque por um anestésico local. Ele não consegue se defender. Ao passo que se ele tiver com uma anestesia geral, ele primeiro tem certamente um profissional anestesista do lado dele. Segundo, ele está num lugar onde tem um equipamento suficiente para fazer aquilo e para reverter qualquer intercorrência que aquilo tem. Então é muito mais seguro você fazer uma anestesia grande, geral, do que você fazer às vezes uma anestesia pequena, local. Porque se você tiver uma intercorrência, você vai ter que ter uma certa mobilização, pelo menos, para que se promova a estabilidade do paciente. Numa anestesia local, o paciente já está estabilizado. Então isso é importante, tem que perder esse medo. Isso é uma coisa que, inclusive, os anestesistas deviam fazer uma conscientização muito maior da população em cima disso. Tem que partir para a educação da população. Isso é o caminho. Isso que vocês fazem, de fazer pergunta, de fazer vídeo e de publicar isso e tudo, eu acho isso fundamental. Isso fundamental. O importante é que essas coisas não sejam feitas com intuito comercial ou com qualquer finalidade antiética. Isso tem que ser feito com a finalidade de instruir, com a finalidade de informar bem informado. O paciente precisa saber como é que funciona o nosso meio na realidade, e não com esses reality shows que fazem nas televisões aí, onde fingem que estão mostrando cirurgia e estão contando uma balela e estão se autopromovendo. Isso é uma coisa que precisava acabar, porque não tem a menor finalidade de informação. Aquilo tem finalidade de mostrar facilidade, aquilo tem finalidade de mostrar que é um procedimento, que me perdoe os profissionais da área, é um pouquinho mais profundo do que o procedimento do maquiador. E isso não é verdade. É um procedimento de risco, é um procedimento que exige uma formação extensa, é um procedimento que exige experiência, é um procedimento que existe equipe, multiprofissional. Não dá para o cirurgião resolver as coisas sozinho, com uma mocinha que ele bota uma roupinha branca nela para ajudar, entendeu? Hoje em dia, os próprios consultórios de dentista já não conseguem mais ter aquela secretária que ia ajudar o dentista. A coisa já ficou mais completa, ele tem que ter um auxiliar. Já existem profissionais especializados na área. Então essa coisa de um cirurgião fazer cirurgia com uma pessoa inabilitada para ajudá-lo e sem equipe nenhuma, em lugares suspeitos, isso tem que acabar. Isso é uma coisa que precisa acabar, e isso é muito vendido hoje. Essa facilidade é muito vendida e ela é muito procurada.
se acabar a procura, eu acho que é o melhor caminho. A conscientização da população, eu repito, é melhor do que a fiscalização, do que a legislação e do que a punição. Porque o paciente consciente, ele não se entrega para procedimentos inadequados em locais inadequados. Ele se rejeita esse tipo de coisa, por melhor que lhe pareça as facilidades do ponto de vista econômico.